Amém, igreja. Boa noite, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Você que está nos visitando essa noite pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Viu? Você que está aí em casa também ligado conosco, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria de ler uns versículos da palavra do Senhor que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler essa passagem. Oi. Nós vamos orar pelo dízimo e pela oferta. Se você essa noite veio à casa do Senhor com alegria no seu coração, nós somos essa casa edificada, pelo Senhor. E essa noite o Senhor fala conosco através dos louvores, através da oração, através da sua palavra. Que você abra seu coração essa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Capítulo 2 de 1 Pedro, a palavra diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, nós que somos essas pedras, nós que vivemos como essas pedras que vivem, nós somos edificadas, nós somos casas espirituais, nós somos povo santo, sacerdote real, como diz a palavra do Senhor, e que nós possamos oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais, sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, todo sacrifício que nós fazemos em Jesus Cristo, nós não fazemos com dor e nem também por merecimento ou por pagar alguma coisa, porque todo sacrifício já foi pago por Jesus. O sacrifício foi Jesus por nós. Então, tudo que você fizer para a obra de Deus, para a glória de Deus, você está fazendo um sacrifício alegre, perfeito para o Senhor. Não é um sacrifício de dor, não é um sacrifício que você tem que fazer em troca de alguma coisa, mas é um sacrifício de amor, Então, esse sacrifício que nós vamos oferecer ao Senhor essa noite aqui no altar, a nossa oferta, o nosso dízimo, é o que? É uma oferta de amor. Nós estamos despojando o nosso coração, porque o Senhor, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado emprego, Ele nos tem proporcionado a vida para servi-lo a Ele com alegria. Ele não tem deixado faltar nada na nossa casa, na nossa família, mesmo com problema, mesmo que nós passamos por muitas vezes dificuldades, mas sabemos que o Senhor é perfeito, o Senhor é Deus e Ele não desampara os seus, Então, todo sacrifício, quando nós trazemos aqui, nesse gasofilácio, é de agradecimento ao nosso Deus, por tão grandes coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Você não entrega, não devolve o seu dízimo, você não oferta ao Senhor, não é porque alguém
diz que você tem que dar, o que você tem que obedecer, você tem que deixar. Não. É por esse sacrifício que você deixa aqui, que você traz, é a obediência ao nosso Deus. É porque você obedece à palavra de Deus. É porque você é grato ao Senhor. Então nós trazemos com alegria esse sacrifício. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos casas, Senhor Deus, edificadas, espirituais, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Pai, e quando nós trazemos a nossa oferta, Senhor Deus, o nosso dízimo que devolvemos, Senhor Deus, não é porque eu sou, Senhor Deus, um crente e eu tenho que fazer isso, não, Senhor. É porque eu sou filho de Deus. E eu sou grato a Ti, Senhor Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim primeiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu sou grato pela vida. Eu sou grata, Senhor Deus, pelo emprego. Eu sou grato, Senhor Deus, pela casa, pela família que o Senhor me deu, que o Senhor está me dando. Deus, a oferta que eu devolvo no altar para a Tua obra essa noite, Senhor Deus, os dias da Tua casa, Senhor Deus, são de agradecimento por tudo que Tu tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, Senhor. Eu não estou, Senhor Deus, dando nada em troca, mas eu estou em obediência contigo, Senhor Deus, na Tua obra, na Tua causa, Senhor Deus, em nome de Jesus, como igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, esta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, Senhor Deus, os seus ouvidos, Senhor, para obedecer, para estar, Senhor Deus, ó Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, obedecer, possamos, Senhor Deus, enxergar, ver espiritualmente, Senhor Deus, tão grande amor o Senhor teve e continua tendo conosco, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo, Senhor, errante, o Senhor nos ama e o Senhor todo dia nos ensina o caminho da obediência. Muito obrigado pela vida do Teu povo, Senhor Deus, por Tua igreja esta noite, neste lugar. Que o Senhor cubra cada um, Senhor Deus, com a Tua bênção, com a Tua graça. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, e essa obra em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando, abençoando, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, venha com alegria, no nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Domingo nós vamos estar aqui com o bazar, viu? Em nome de Jesus. Então, você que ainda não trouxe algo para abençoar a obra do Senhor, em nome de Jesus ainda dá tempo. E você também pode abençoar também comprando, né? Também para abençoar outras pessoas, porque o que nós fizermos nesse bazar, nós vamos reverter, né, em presente para as crianças, né, o lanche delas, dia 15 de outubro. E também eu quero falar para você assim também, pessoalmente, se você quer nos ajudar assim, pastor, eu quero doar um fardo de refrigerante, ou eu quero doar tanto para comprar o lanche das crianças, tá? Fique à vontade, me procure, ou uma das tias da salinha, para que você possa abençoar, né, e ser abençoado em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho só, para nós nos curvarmos diante do Senhor Deus, amém? Senhor, diga, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, glorificando, exaltando, adorando, santificando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que o Senhor Todo-Poderoso é o Criador dos céus e da terra, é o Deus vivo, é o Deus que nos sustenta. Nós não estaríamos aqui se não fosse a Tua vontade.
nada aconteceria no mundo se não tivesse a tua permissão, a permissão do Senhor. Tudo tem a permissão do Senhor. Nenhuma ação, nenhum movimento, nenhum mover, nada se desloca, nada acontece sem a permissão do Senhor. Tu és o juiz, por excelência, o Senhor Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado o teu nome. Nós oramos ao Senhor na alegria, no privilégio, no regozijo de poder estar aqui nessa noite, exaltando o único e verdadeiro Deus. Senhor, nos abençoe, fale o nosso coração, use a nossa vida, abençoe-nos e guarda a nossa família e a nossa casa, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Poder sentar, amados. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós nessa noite possamos ler a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Glória, 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 glória a Deus, amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nada melhor do que ter Deus, irmãos. É Ele que nos dá vida. Se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senão nós não chegaríamos a essa idade, a esse tempo que nós já vivemos, que estamos vivendo e que ainda vamos viver. Tem a mão de Deus, a vontade de Deus. A gente só vai até onde Deus quer. Aonde Deus não quer, a gente não consegue chegar lá. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, e nós vamos falar sobre o ministério, sobre o poder do servo que vem de Deus. E no versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele segue dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Salmo 116. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Diga amém. Graças a Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, falando acerca do ministério do servo de Deus, e ele mostra aqui, não procurando glória para si, honra para si, mas ele dizendo que esse tesouro que nós temos está em vasos de barro, e esse vaso de barro somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quando pregamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, e trazemos alguma revelação, alguma profecia, porque certamente, irmão, Deus revela corações, e se Deus quiser, Ele
pode revelar a tua vida todinha, o que você comeu, o que você não comeu, dizer o que você viveu hoje, o que você passou hoje. Nós podemos olhar para você e através do Espírito de Deus que está aqui, Ele pode revelar a tua vida, Ele pode manifestar, por que não? Porque a excelência do poder de Deus se manifesta dentro de um vaso de barro, para que a glória seja do Senhor. Então nós somos vasos de barros, para que a gente não se glorie de nada, porque o tesouro que nós temos é de Deus, a excelência que nós temos é do Senhor. Nós somos apenas vasos de barro, mas a excelência é do Senhor. Então Deus revela, Deus cura, Deus faz milagre. A palavra de Deus vem edificando, mostrando, ensinando. Até porque nessa noite Deus tem tanta graça e bondade e misericórdia para se manifestar e revelar a nós, quanto se fosse para uma multidão de 10 mil pessoas, ou mais de 10 mil, porque Deus nos ama individualmente, Deus nos ama coletivamente. Deus não nos ama como se ama uma multidão, Deus não nos ama como se amasse uma grande quantidade de pessoas, mas Deus nos ama individualmente. Deus nos ama separadamente, porque Deus se relaciona com cada um de nós, especificamente, individualmente. Deus fala ao nosso coração, se revela, se manifesta e tem comunhão conosco. Então, Deus não abraça a multidão, Deus abraça pessoas. Então nessa noite, a graça do Senhor é manifestada e revelada a você. Saiba que Deus te ama, e saiba que Deus conhece teus passos, saiba que Deus conhece os teus caminhos, Deus conhece tuas lutas, Deus conhece quantos problemas você já passou na sua vida, Deus sabe as lutas que você já passou, as lágrimas que caíram, Deus conhece isso, Deus conhece tuas dores, e isso Deus revela, não para que o homem se glorie, mas para que a glória seja dele. Toda a soberania, toda a excelência, todo o conhecimento, toda a revelação vem do Senhor para a glória dele. Mas, olhando para nós, irmãos, que é muito bom, porque nesses dias eu tenho meditado muito na vida de homens e mulheres que fazem a obra de Deus, e eu tenho sido impactado por pessoas que dão a vida por amor a Cristo, e eu não faço, e eu não tenho isso como orgulho, mas tenho isso com vergonha, não com honra, mas com ignomínia para a minha vida, porque eu não me orgulho de mim, mas eu me orgulho na vida das pessoas que faz essa obra. Como o apóstolo Paulo diz, nós morremos todos os dias por vocês, e nós, morte, em vocês, vida, porque esse era o ministério do apóstolo Paulo, morrer, se doar, se renunciar, negar a si mesmo, abandonar e deixar a coisa por amor às pessoas, e isso é impactante, e eu sei muito bem que é isso, porque eu tenho olhado para pessoas nesses últimos dias, que andam perto de mim, e olha, eu vou falar para você, não é brincadeira, preparei um churrasco, o maior churrasco da minha vida, para algum desses homens, e para alguma dessas mulheres, para comer, e isso foi um grande privilégio. Passei o dia, passei a noite pensando e desejando em fazer o melhor para essas pessoas, que passam o dia e a noite em cima de um barco, no meio do deserto, no Amazonas, pregando a palavra de Deus em toda a região da Amazônia. E eu fico pensando, eu tenho medo de barco, eu tenho medo de água, eu tenho medo de andar em rios. Então, meu irmão, eu fico pensando esses missionários, esses homens, fazendo a obra de Deus. Nesses últimos dias nós tivemos alguns aqui, como tivemos alguns na base, e olhando para essas pessoas, eu fico olhando a vida dessas pessoas, nas bases de evangelização, nas bases missionárias, nas bases de apoio a evangelista e a pessoas que fazem trabalho aqui no sertão nordestino. E eu vejo jovem, criança, como ontem nós estávamos orando no clamor pela nação, e eu vi várias mocinhas jovens no sol causticante, e elas dançando na praça da Bíblia, né, um sol queimando, e as pessoas passando, e elas dançando, elas levantando uma bandeira, e elas fazendo uma obra tremenda. Eu fico olhando isso, eu fico olhando o pastor Fábio da MCM, que esteve pregando esse dia.
Eu vejo, ele está aqui com a gente, e de repente ele diz: pastor, eu estou no sítio lá da Costela Seca, no sítio do morcego, no sítio do rato, no sítio, onde é isso? Pastor, é muito longe. E eu fico engraçado, eu fico impactado com essas pessoas, que elas saem no meio do mato, não para vender, não para ganhar dinheiro, mas elas saem no campo, lugares ruins, poeira, lama, buraco, terra, pedra, e eles saem e eles estão no sítio. Eu vejo pessoas como o pastor Aziel, pastor Ariovaldo, na Casa do Pão, lá no Café da Linha, e outros pastores pregando no campo, 24 horas no meio do campo, no sertão, né? Algumas irmãs que a gente tem apoiado, alguns trabalhos lá na cidade aqui de Penaforte, e tem um casal lá, que são os pais do pastor Wesley, do pastor Wesley, e eu sempre converso com ele, sempre a gente leva alguma coisa, e eu fico lá, olhando o trabalho deles. O pastor ganha R$600 para dirigir uma congregação, irmãos, no meio do mato, para sustentar a sua família. Então, veja bem, então recebe doação, todo mês vai algumas coisas lá para eles, e eu converso com a esposa dele, e a gente às vezes ajuda com alguma coisa, e eu fico pensando no trabalho, ela contando o trabalho, mandando alguns áudios para mim, contando as situações das crianças que ela cuida. E então eu fico pensando nessas pessoas maravilhosamente, como a vida desse homem, o apóstolo Paulo, vasos de barro, levando a palavra de Deus, levando vida, passando por lutas, como aqui diz, olha só o que nós acabamos de ler, passando por situações tão difíceis, passando por situações complicadas, como diz aqui, sendo entregue à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, no nosso corpo. Pessoas que doam seu corpo, sua vida, seu tempo, sacrifício, luta, deixa de ganhar dinheiro, deixa de prosperar, deixa de luxar, deixa de comer do bom e do melhor para comer comida ruim, comida fraca, no meio de pessoas simples, pessoas pobres. Eles poderiam comer melhor, viver melhor, mas deixa suas casas, deixa seu luxo, seu conforto, para comer com essas pessoas do campo. E olhe para mim, se você pensa que o homem do campo, as pessoas do sítio, do interior, come bem, você está muito enganado. Muitas vezes eles não têm uma mistura, uma carninha, uma coisa melhor para comer. Eles só têm o que é necessário, o que é possível, o que eles conseguem comprar, o que eles conseguem ter. Porque tem famílias que são muito pobres. São famílias que, olha, meu irmão, não tem dinheiro para comer, para comprar carne, para comprar uma mistura melhor. Mas a pessoa que prega a palavra de Deus, ela se lança a esse desafio de amor, de se doar e comer daquela comida com aquelas pessoas por amor a Cristo, para que o seu corpo mortal glorifique e manifeste a Jesus Cristo, que ele sofra também na carne. Então, amados, eu fico olhando assim a vida dessas pessoas e eu fico impactado. Quando eu vejo jovens, crianças, mulheres, homens, renunciando, deixando seu conforto para fazer a obra de Deus. Alguns deles, como aqui na MCM, eles vão sair dia 12, só vão voltar dia 24, eles vão para a Amazonas, vão pegar mais de 2 voos, vão pegar vários barcos, vão ficar nas ribeirinhos, vão ficar muitos dias andando de barco nos rios, para levar a palavra de Deus na beira dos rios, aquelas casinhas que eles constroem na beira do rio, e algumas casas dentro do rio. E o irmão Cis fez que lá no Amazonas, no Pará, as pessoas constroem a casa, dentro d'água. É dentro d'água, meu irmão. Ó, você está pisando aqui, ó, no chão da cozinha e olhando os peixinhos passando embaixo. É isso, irmão Cícero? Os peixinhos passando. Você vê lá, boto cor-de-rosa lá,
botos, você vê lá os botos passando lá, e a pessoa dentro de casa, lavando os pratos na cozinha, e os peixes lá, e você vendo, é assim. Eu trabalhei muito tempo no Pará, no Tocantins, lá no Maranhão, eu sei que é desse jeito, e no Amazonas não deixa de ser diferente. Eles constroem suas casas de madeira em cima da água, em cima dos rios, coloca lá suas estacas e constrói suas casas, e nesse lugar pessoas vão pregar o evangelho, lugar totalmente desconfortável, arriscado a morrer, né, a ser picado por uma cobra, a ser comido por uma fera, ou o barco então afundar e eles morrerem. Então eles estão, irmão, sabe, entregando sua vida à morte todo dia, porque a qualquer momento eles podem morrer. E eu estava olhando ontem, conversando, não sei se foi ontem, eu estava conversando com o Fábio Schumacher, abraçado com ele, lá na praça, lá da Bíblia, e eu dizendo que esse cara, rapaz, 3 filhos pequenininhos, olha, as criancinhas, tudo pequenininha, a mais velha, uma mocinha, talvez de 8, 10 anos, você vê, cara novo, ele deixa a mulher, deixa os filhos, e vai arriscar a vida, ele nem sabe se vai voltar vivo. E eu fiquei olhando para a mulher dele, falei com a esposa dele, puxa, aquela mulher é uma mulher de Deus, é uma missionária, é uma mulher poderosa nas mãos do Senhor. Por quê? Porque ela não fica, amor, não vai não, amor, você vai morrer, amor, eu vou ficar viúva, amor, quem vai criar nossos filhos, se você morrer, quem vai sustentar nossos filhos? Não, ela está de boa, está de comum acordo, porque ele indo, ela ficando, é como se ela fosse com ele, porque ela está em comunhão, ela está combinada com ele nessa missão, eles estão de acordo. Então, irmão, em nome de Jesus, quando a gente olha isso, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Essas pessoas que saem, às vezes mal tem roupa, mal tem pessoas mantenedoras, eu sei o que é isso, missionários que mal têm oferta, que quando chega no final do mês, a oferta não vem. Irmão, pense, não vem oferta, como é que eles vão se sustentar, se ninguém ajuda essas pessoas? Mas mesmo assim, aqui diz assim, olha, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, mesmo diante dessas circunstâncias, eles são tudo alegres, felizes, dançando, levantando a bandeira, e a gente fica, a maioria deles nem são daqui do Juazeiro, são de fora, e eles estão lá, balançando a bandeira, estão dançando e estão orando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós, cristãos da igreja, Deus Revelado em Missão, nós temos que também pensar nisso, irmão, de fazer a obra de Deus. Já que a gente não sai para o campo, não vai para Amazonas, não vai para o Pará, já que a gente não vai lá para a Índia, para a Coreia, não vai para a África, então que nós façamos a nossa África aqui no Juazeiro do Norte, que a gente faça a obra do Senhor aqui, porque tem pessoas aqui precisando de Jesus, há tantos perdidos aqui, como também existe perdido no Amazonas, na África, há muitas pessoas que não são cristãos, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nós temos um projeto no Arco e Flecha, nós temos uma congregação ali no Pio 12, irmãos, às vezes ir ali custa muito para nós, custa muito a gente ir no Pio 12 para cultuar o Senhor numa terça-feira, um culto por semana, na terça-feira, às vezes é custoso, e eu fico vendo essas pessoas dançando e pulando, correndo de uma cidade para outra, andando, o carro quebra. Esses dias veio um rapaz conhecido da gente, o missionário Miguel, e ele veio aqui e foi acometido de Covid, e ele ficou isolado, vários dias na UPA, isolado, porque estava com Covid, e eles vieram para montar uma escola de missão, aqui em Missão Velha, no sítio, e não só veio ele, mas veio outras pessoas com ele. Então certamente eles foram atribulados, passaram por situações perplexas, mas isso não desanimaram eles. Dezembro eles estão voltando, novembro, dezembro eles estão voltando, janeiro eles estão com a escola missionária aqui novamente. A gente fica olhando para nós, o que nós estamos fazendo, quais as marcas de Cristo que nós estamos carregando em nosso corpo, irmão. Eu fico olhando essas pessoas dando uma vida por Cristo.
Então, amados irmãos, a gente vê aqui, ele dizendo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso estamos falando. Essas pessoas não desanimam, essas pessoas pregam a palavra de Deus, mesmo em situações desfavoráveis, elas acreditam e elas manifestam essa fé poderosa. E ele diz mais, sabendo que um dia, é o consolo que Paulo tem, irmão, e ele passa esse consolo para os outros cristãos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém, amado? Então, veja só, ele diz, por isso não desfalecemos. Tem tanta gente cansada, irmão. Tem tanta gente que não pode porque está cansado, não pode porque está desfalecido, mas ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se desfaleça, se corrompa, se canse, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que por fora, irmão, há cansaço. Às vezes a gente vem para a igreja, por fora está cansado, mas no interior está renovado. Às vezes as pessoas não querem fazer a obra do Senhor, porque por fora está cansado, que por fora está afadigado, mas irmão, se por dentro, no interior, estiver renovado, você consegue ir, mesmo com cansaço externo, você consegue ir fazer a obra de Deus. Ele diz, porque, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Amém? As que se não veem são eterno. Olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, irmão, vamos fazer a obra de Deus. Talvez você não está vendo, não está vendo poder, não está vendo salvação, não está vendo cura, não está vendo milagre, você pode não estar vendo, mas não é porque você não vê que não está acontecendo. Olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Há muitas coisas que a gente não consegue ver, mas são essas que são eternas. Pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus, orar pelas pessoas, interceder, fazer a obra de Deus, ser o cristão verdadeiro, ter uma atitude verdadeira de Cristo, sofrer por Ele, irmão, porque se nós não mortificarmos a nossa carne, não mostrarmos que nós sofremos na carne, como nós glorificaremos Ele, irmão? Se não há sofrimento, se não há dor, se não há marca, se não há tristeza, se não há angústia, se não há perplexo, se não há algo em nós que nos machuque, como nós glorificaremos Ele? Nós glorificaremos Ele, nós louvaremos Seu nome, nós santificamos o nome dEle, nós honramos o nome dEle, quando nós sofremos por Ele, quando nós padecemos por Ele, quando nós passamos luta, quando somos atribulados, quando somos perseguidos, por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus. E eu pergunto, quem quer ser perseguido? Quem quer ser atribulado? Quem quer passar por esse sofrimento, por essa dor? A minoria. Por isso eu me alegro na minoria, porque a maioria quer conforto, a maioria não quer sofrer por Cristo, não quer sofrer por amor a Jesus Cristo.
A maioria não quer pagar preço. A gente quer governar, a gente quer liderar, a gente quer tomar posse das coisas boas, mas a gente não quer pagar preço. A gente fica olhando a história de José. Para José se tornar governador do Egito, ele sofreu muitas pancadas. Tem pessoas que querem vir para a igreja e ser próximo e abençoar, e ganhar carro novo e casa, e receber muito dinheiro e ser feliz, ter muita saúde, livramento, bênção, fazer um bom casamento, um cara legal, maravilhoso, uma mulher legal, maravilhosa, ter bons filhos, viver bem, ter uma casa nova. Mas a verdade é que a pessoa não quer passar pelo amassado barro. Ele não quer amassar barro, ele não quer fazer tijolo, ele não quer trabalhar, ele não quer suar. A gente viu a história de José. José não se tornou um governador jogando bola, brincando, dormindo, assistindo televisão, no sofá, se divertindo, passeando. Não, ele se tornou um governador sendo jogado dentro do buraco. Ele se tornou um governador sendo lançado dentro de uma cova, e dessa cova lançado a ser vendido como escravo para o Egito, e no Egito sendo enganado, sendo caluniado e levado a uma prisão, e dentro de uma prisão quebrar pedra, e dentro de uma prisão ser algemado, acorrentado e sofrer, e criar cara e sangrar suas mãos, para um dia se tornar o segundo maior homem do Egito, e ser um tipo de Cristo, o salvador do povo de Israel. Porque José foi um tipo de Cristo, uma sombra de Cristo. Porque foi um tipo de um libertador do Egito. Porque com José ele ganhou e salvou toda a sua família. Colocou na terra de Gósen, na terra melhor que tinha as margens do rio Nilo. Por quê? Porque um dia José pagou o preço, José padeceu, José desfaleceu, José foi atribulado, José foi perseguido, José foi colocado numa cova, mas um dia José estava sentado no trono, com um anel de dedo, vestido as melhores vestes que um homem poderia vestir, casando com a mulher que só um homem de Deus poderia casar, com a filha do sacerdote do Egito, vivendo o melhor. Sabe por quê? Porque ele também soube passar momentos difíceis na vida. Irmãos, o que fazemos hoje é para Cristo. Quando a gente vem para a igreja para dar glória a Deus, para louvar e exaltar o seu nome, irmão, isso tem peso de glória. Quando nós deixamos os nossos afazeres, os nossos confortos, deixamos alguma coisa que nos afaga, por amor a Jesus, por amor a Deus, isso é uma plantação, isso é uma semeadura. Eu estou semeando em Jesus. Quando eu saio do meu sofá e deixo de fazer alguma coisa que a minha carne gosta, e passo a fazer alguma coisa que a minha carne não gosta, mas que o meu espírito, o meu interior gosta, eu estou mortificando a minha casa, minha carne, por amor a Jesus Cristo. A minha carne não quer glorificar, a minha carne não quer adorar, a minha carne não quer ir para a igreja, mas o meu interior quer. Então eu crucifico, eu sacrifico a minha carne por amor a Jesus. Então eu não murmuro, eu não reclamo. Ela está toda arrebentada, mas é para a glória do Senhor. A coluna está torta, as pernas estão todas quebradas, o joelho está arrebentado, está com sono, está cansado, mas isso é para a glória do Senhor. A vontade é de estar em casa dormindo, mas isso é para a glória do Senhor. Estou semeando, estou plantando para a glória do Senhor. Um dia nós vamos colher aquilo que a gente planta. Salmo 126 diz: aquele que semeia a semente, chorando e gemendo, voltará trazendo os seus feixes com alegria. É o Salmo 126, 1. O homem do campo sabe muito bem o que é isso. Arar a terra, arrancar toco, preparar a terra, plantar, sabe, limpar o mato. Ele faz isso com muito suor, com muito sol, com muito cansaço, com muita fadiga. Mas quando vem a chuva e que o produto começa a crescer e começa a ficar grande, e você entra no campo, e você entra na roça e vê o milharal bonito, o feijão bonito, e você vê as coisas tudo bonito, você, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena a luta, valeu a pena o trabalho. A gente só colhe o que planta. Pessoas que não sabem plantar também não vão saber colher. E pessoas que planta preguiça, vai colher fome, vai colher miséria.
ele vai mendigar, porque ele é preguiçoso. E o preguiçoso, meu irmão, não tem nada para colher. Por isso que a Bíblia diz: preguiçoso vai ter com a formiga, porque a formiga trabalha. Então o preguiçoso aprende com a formiga. Então Deus gosta que a gente trabalhe. Mas nessa noite, vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar para Deus, vamos trabalhar para Jesus. Você quer trabalhar para o Senhor? Você quer trabalhar para Deus? Amém? Queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, e nós olhamos a Bíblia, principalmente aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está dando uma lição para nós, falando acerca do verdadeiro cristão, um cristão que paga o preço. Olha só, preste bem atenção, no capítulo 5, você pode abrir o capítulo 5 de 2 Coríntios, amém? Porque se enlouquecemos, verso 13, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservarmos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que Ele morreu por todos nós, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos que morrer para Cristo, irmão. Nós temos que viver para Cristo. Nós temos que fazer a obra de Deus. Olha só, verso 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecimento de Cristo segundo a carne, contudo agora já não conheceste desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ainda que a gente tenha entendimento que a pessoa é carne, que a pessoa é natural, mas nós temos uma visão espiritual da pessoa, porque ela mudou, ela nasceu de novo, ela é nova criatura. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que conhecemos as pessoas segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Por quê? Porque a pessoa que está em Jesus é nova criatura. Ela nasceu de novo. Ela não vive mais na vida da carnalidade, mas ela foi transformada. E a Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, em nome de Jesus, eu quero deixar as marcas do ministério, as marcas, 2 Coríntios 6, verso 3, para nós encerrarmos, 2 Coríntios 6, 3, as marcas do ministério. Aqui diz, para nós, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, obreiros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não
mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É a vida do obreiro, é a vida do servo de Deus, irmão. Por isso que a gente não pode desfalecer. O apóstolo Paulo, ele passou por todas essas lutas, irmão, por tudo isso que nós estamos vendo, mas nunca desanimou. A vida do cristão, irmão, não é só coisa boa, é coisa ruim também. Acabamos de ler. Você passa pelo túmulo, irmão. Você passa pelo o vale da morte. Você passa por situações difíceis, por momentos terríveis sobre a sua vida. Nem sempre é maravilhas. Também é angústia, também é tristeza, também é situações de infâmia, situações de engano, de maldade, sendo perseguido e sendo contristado, mas sendo alegre. E como pobres, às vezes não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. A gente não tem que olhar só para o natural, irmão. Ainda que nós conhecemos a pessoa na carne, devemos entender que elas são nova criatura, elas são de Deus, são espirituais também. E a gente deve fazer a obra de Deus, não porque a gente está bem, seja bom, seja ruim, seja doente ou não, faça a obra de Deus em todo estado, em todo o tempo da sua vida. Que nenhuma circunstância, que nada possa impedir você de fazer a obra do Senhor. Que não seja por isso, por aquilo, que vá amarrar você. Porque importa que o teu interior está bem com Deus. Se a gente não paga preço, se a gente não sofre por Ele, se a gente não traz as marcas dEle em nosso corpo, como nós vamos glorificar e santificar o Seu nome? Como é que nós vamos ser vistos por Ele, irmão? Como é que a gente vê uma pessoa, irmão, quando algo de ruim acontece na vida dele? Quando a pessoa é atropelada, quando tem um acidente, todo mundo para ver. Porque todo mundo quer ver a pessoa machucada. Se ela morreu, se ela está desacordada, se quebrou alguma coisa, os curiosos param. Quando a gente faz a obra de Deus numa situação desfavorável, numa situação difícil, Deus para o céu para olhar para nós. Quando Abraão não tinha nada e Deus manda ir para uma terra sem destino, e Abraão obedece, certamente os anjos ficaram com os olhos arregalados, os anjos ficaram com os olhos arregalados. Será que ele obedece? Será que Abraão vai obedecer a Deus? Ele ouviu uma voz do além, ouviu uma voz do céu. Poderia ser a voz do cão, poderia ser a voz de qualquer coisa, mas não, essa voz é de Deus. Ele acreditou. Ele poderia ter se assustado e dizer assim: meu Deus, uma voz falou comigo das nuvens. Mas ele entendeu, ele acreditou, essa voz é de Deus. E a voz disse: vai, segue o teu caminho, para onde eu vou te mandar, e eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Nunca deu mapa para Abraão, nunca deu itinerário, nunca deu uma direção, só mandou ir. E Abraão pega a sua família e vai embora, sem ter um destino próprio. E se viu como um peregrino, viveu a vida como um peregrino, de tenda em tenda. Ficava um tempo numa tenda num lugar, depois saía e para outro lugar, acreditando na voz de Deus. E quando Deus deu uma promessa para ele, que ele não tinha filho, mulher velha, idosa, ele idoso e estéril, então Deus dá uma promessa para ele: vou fazer de você pai de uma grande descendência, sem ele ter um filho. Se ele tivesse olhado para o seu corpo mortal, carnal, ele jamais acreditaria em Deus. Um homem com 75 anos, uma mulher com 70 anos estéril e com a promessa de gravidez, com a promessa de gerar filho, e Deus só trouxe cumprimento quando ela estava com 90 anos, quando Abraão estava com 100 anos, ela 95, Abraão com 100 anos, a promessa se cumpre. O que está acontecendo na nossa vida, irmão?
acredita em Deus, paga o preço, se arrebenta por amor a Cristo, deixa o sangue correr da canela, deixa o sangue bater no meio do pescoço, irmão. Deus ainda é o Criador dos céus e da terra, Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, irmão. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confia nele, acredita nele, obedece, faz a obra do Senhor, ainda que seja gemendo, chorando, não importa. Se você semeia a semente gemendo, chorando, não importa. Quando você voltar, você vai trazer os feixes, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar você, mas obedeça. Não faça a obra de Deus por conveniência, faça a obra de Deus por amor, por preço. Quanto mais difícil, melhor. Você sabia que as coisas melhores são as coisas mais difíceis? Sabia que as coisas fáceis não prestam? Sabia que as coisas fáceis, logo a gente joga fora? Quando você ganha um dinheiro, logo você gasta. Logo você joga fora, irmão. Porque você esquece que aquele dinheiro não vem com muita dificuldade, mas quando você ganha um dinheiro com dificuldade, você segura, não dá para ninguém, você conserva, preserva, multiplica, granjeia, você economiza, você gasta uns pouquinhos, mas quando o dinheiro chega de uma vez assim, e você recebe, você já pensou pessoas que recebem herança fácil? O que ele faz? Logo ele compra um carro 0 km, ele vai dançar, vai pular, vai para as festas, vai gastar, vai para a praia, vai viajar, ele gasta logo o dinheiro, porque a herança, ele não fez nada por aquela herança, ele não trabalhou para herdar aquilo ali, então logo ele gasta tudo. É como o filho pródigo, ele não trabalhou como pai, quando ele pega aquela herança, logo ele estoura todo com mulherada, nas festas, bebida, jogos. Logo ele acabou com toda a herança que ele recebeu do seu pai, e o seu pai era muito rico, a herança dele é muito grande, era um saco de dinheiro, um saco de moeda de ouro, era muita riqueza a herança, porque o pai era rico, o pai era fazendeiro, o pai tinha muito gado, o pai tinha muitos empregados, conforme diz a Bíblia. Então a herança dele, irmão, era uma parte boa da fazenda, mas em pouco tempo, diz a Bíblia, ele gastou tudo que tinha, porque quando a pessoa recebe coisa fácil, não valoriza. Não valoriza quando recebe coisa fácil. Quando nós fazemos a obra de Deus no sangue, na dor, no choro, no suor, na agonia, no desespero, irmão, vale a pena, porque a gente sabe que Deus vai olhar para nós, porque o nosso sofrimento, o nosso sacrifício está sangrando, Deus vai olhar o sangue em nós, irmão. Sabe o que Deus olhou para Jesus? Pelo sangue de Jesus, foi pelo sangue que eu fui remido, irmão, foi pelo sangue que eu fui lavado. Sabe o que Deus olhou na cruz? Ele olhou o sangue. A palavra de Deus diz que jamais haverá remissão de pecado, se não for por derramamento de sangue. Não existe bênção sem derramamento de sangue, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem sacrifício. O que fez Jesus ser campeão, irmão, foi ter derramado seu sangue por amor a nós, por obediência a Deus. Então, não se reserve, não se poupe, não se conserve, não se preserve, arrebente, faça a obra de Deus, crucifique a sua carne, ache tempo. Apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 4, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, remindo o tempo, faça a obra do Senhor, faça alguma coisa para o Senhor, faça alguma coisa, irmão, que espante Deus, que chama a atenção de Deus, porque preste atenção, se a gente fizer coisas simples, nós não vamos chamar a atenção de Deus, porque tem pessoas que estão fazendo algo tremendo, tem pessoas que estão sendo decapitados, tem pessoas que estão sendo mortas por amor a Jesus Cristo, tem pessoas que estão pagando um preço tremendo por amor a Jesus, estão morrendo, sua família todinha está morrendo por amor a Jesus, e nós? Será que nós somos dignos de dizer, eu sou irmão desse irmão? O cara está de joelho, o cara está lá na Arábia Saudita, o cara está lá no Afeganistão, e de repente tem lá uns caras lá, e os caras tudo com facãozinho no pescoço, o cara vai cortar o pescoço. Irmão, se você tiver vergonha na cara, você nunca vai dizer que você é irmão daqueles caras. Sabe por quê? Porque a gente não é digno daqueles caras, porque aqueles caras estão lá, nego não, pode passar a faca no pescoço, a gente não pode entrar, a gente não pode quebrar uma unha, irmão, a gente já não vem para a igreja, como é que a gente pode dizer que é irmão desses caras? Que
se deixa ser decapitado, irmão. Os caras cortam a cabeça desses caras na televisão. E esses caras não negam Jesus. Olha como morreram os discípulos, os apóstolos de Jesus. Olha como Jesus morreu. A gente não sabe pagar preço, a gente não sabe sacrificar nada. A gente só quer moleza. Como é que a gente pode dizer que é irmão desses homens? Eu sou irmão de Paulo. Paulo foi decapitado por amor a Jesus, irmão. Eu sou irmão de Pedro. Irmão, Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, irmão. Pedro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Mas eu sou irmão de Pedro. Que irmão é esse? Irmão covarde? Porque o irmão está morrendo por amor a Jesus, e outros irmãos estão escondidos em casa. Um monte de irmão escondido em casa, só assistindo televisão de boa, e outros irmãos morrendo por amor a Cristo. Você é irmão desses irmãos? Que irmão é esse que não vai junto? Que irmão é esse que não ora? Que irmão é esse que não está com ele? Em nome de Jesus, vamos fazer a obra do Senhor. Você não foi chamado só para vir para a igreja, você foi chamado para ganhar almas, para evangelizar, para mostrar teu testemunho, para mostrar tuas marcas, que Deus é contigo, e que você é de Jesus, que você é de Deus. Quando irmão, nós vamos acordar, para isso, Isso é verdade, esses homens da Bíblia. Como é que eu posso dizer que eu vou para o céu, morar com esses homens, se eles pagaram um preço tão alto e eu não pago o preço de nada? Aí eu vou para o céu morar, e quando eu chegar lá, vou lá. E aí, irmão, como é que está, Tiago? Vou bem. Tiago olha para mim: e aí, rapaz, como foi que tu veio aqui? De boa, morte, morrida, normal, natural. Tiago vai dizer: eu morri com uma espadada nas costas que o rei Herodes mandou me matar. Você vai olhar e está lá Tomé lá, e você diz: Tomé, e aí? Tomé: sim, como foi que você chegou aqui, irmão? Normal, de boa. Tomé disse: arrancaram o meu couro vivo, eu fui esfolado lá na Frígia. Arrancaram o meu couro vivo, eu cheguei aqui. A gente chega para Paulo: e aí, Paulo, meu irmão na fé, como é que está, meu irmão? E Paulo diz: fala, meu irmão, a paz do Senhor, como é que você chegou aqui? Isso, normal. Paulo disse: eu cheguei aqui, mas cheguei decapitado. Eu cheguei aqui, mas cortaram a minha cabeça por amor a Jesus Cristo. O que nós estamos padecendo, irmão? Por amor a Jesus, o que nós estamos fazendo? A gente acha que é um sacrifício grande a gente vir para a igreja. Parece que a gente diz que sacrifício é de vir para a igreja. Sacrifício é de ganhar alma, irmão. Pagar preço, sofrer por pessoas que estão morrendo, pessoas que estão precisando de Deus. Uma mulher correndo, desesperada, em aflição, aflita, procurou minha esposa ontem, na porta da igreja, dizendo: pastora, ora pelo meu marido. Está um cão dentro de casa, está um demônio dentro de casa, quebrando tudo, machucando todo mundo, está um desespero dentro de casa. Ora, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais essa vida. Pessoas desesperadas. O que nós estamos fazendo? Tem que acontecer? Não, irmão. Nós somos chamados por uma missão, por uma razão, para pregar e orar por essas pessoas, para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Ver essas pessoas em situações e não fazer nada. Omissão, irmão. A Bíblia diz que omissão é pecado. A Bíblia diz que omissão é pecado. Não fazer nada é pecado. A Bíblia diz que quando você vê uma pessoa passando luto e você não faz nada por ela, Deus vai dizer: você está em pecado, cara. Eu em pecado, sim. Você está em pecado porque você não ajudou aquela pessoa. A Bíblia diz que a omissão é pecado. Você peca por ação, mas também você peca por omissão. Por não fazer nada, você peca. E a igreja hoje tem pecado muito na área da omissão. A gente chama, vai para o clamor ali na praça da Bíblia: vamos clamar pela nação, vamos clamar pelo Brasil. Nós não estamos conformados com o que está acontecendo na nossa nação. O povo está gemendo, nós devíamos levantar nossas mãos, orar pela nossa nação. Mas o que nós ficamos fazendo em casa? Pergunta para Deus se Deus não sabe o que você estava fazendo em casa. Deus sabe o que você estava fazendo. Qual o sacrifício que nós estamos fazendo, irmão? Por amor a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Olha, sono, fome, cansaço, faça tudo por amor a Jesus. Não faça isso com cara de minhoca.
faça isso com cara de leão. Amém? Porque quando nós passamos fome, nós também glorificamos a Deus. Porque quando passamos fome e sono, por amor a Deus, nós estamos honrando o nome do Senhor. Não é humilhação não, não é vergonha não. Porque Deus cuida de nós. Porque Deus cuida da gente. Nem sempre a gente está lá embaixo. Tem hora que a gente está lá em cima também, irmão. Nem sempre a gente está mal. Tem hora que a gente está bem também. Deus é bom. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos pela nossa nação, oramos pelo Juazeiro, Cariri, oramos pela Vila São Francisco, o aeroporto, oramos por nós, oramos pela nossa casa, nossa família, clamamos, levantamos o clamor, meu Pai, para que nessa noite o Senhor venha abençoar nossa cidade de Juazeiro do Norte, venha abençoar as vidas, Senhor, que estão passando lutas difíceis, homens, mulheres, crianças drogadas dentro de casa, trazendo aflição, trazendo angústia para dentro de casa. Pai, nós oramos para que caia por terra esse espírito de maldição, Senhor. Vício, Senhor, meu Deus, droga, bebida, ó Deus, todo mal que vem assolando, angustiando as pessoas, os lares das famílias. Ó Deus, separação, divórcio, desamor, adultério, prostituição. Pai, nós oramos, Senhor, contra todo esse mal, contra toda a violência. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite, porque só quem ama a Deus, clama ao Senhor por ajudar pessoas. Clama a Deus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha ajudar esse povo, venha ajudar essa gente. Porque a pessoa que ama, ela clama. Ela pede socorro, Senhor, vem ajudar essas vidas, vem ajudar Juazeiro do Norte, vem ajudar as pessoas que estão passando fome lá no sítio, lá no sertão nordestino, vem ajudar as crianças que andam descalço, Senhor, que não tem dinheiro para comprar uma sandália, não tem dinheiro para comprar roupa. Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor venha abençoar essa gente, mas venha abençoar os missionários, venha abençoar os obreiros, venha abençoar aqueles que pregam no meio do sítio, no meio do campo, no meio do sertão. Abençoa essas vidas, livra de todo mal, livra de toda cobra venenosa, de todo inseto, de toda peste, de todo mal. Pai, guarda eles. Eu oro por esses missionários, por essas missionárias, por esses jovens, por as crianças, pelos idosos que pregam a palavra de Deus no sítio, no campo, fazendo a obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas aqui nessa noite. Ó Deus, que suja, ressuja dentro de nós esse sentimento, esse desejo de fazer a obra de Deus, de ser um obreiro, de ser um servo verdadeiro, que paga preço, que sofre, que chora, que luta, que passa fome e sede, que passa por situação de nudez ou de angústia de morte, por amor ao Senhor. Que nasça dentro de nós o verdadeiro sentimento genuíno de fazer a obra e de sofrer por amor a Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Senhor, nos abençoa. Que a gente não viva pela vista, pelo que se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que se não vê é eterno. Que possamos, Senhor, fazer a obra do Senhor. Ó Deus, que aquilo que nós não vemos, nós sabemos que é o que vai durar para toda a eternidade. Porque a vida é como a flor da erva. Murcha a erva, cai a flor. Assim é a glória dos homens. Mas a tua palavra permanece eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Pois tua palavra nos diz: passe o céu, passe a terra, mas a minha palavra jamais passará. Que o Senhor nos abençoe, porque o teu poder jamais acaba. A força dos homens pode acabar, a capacidade, a resistência pode acabar, mas o teu poder jamais acabará, porque o teu poder é eterno. O Senhor nos abençoe, fortaleça, capacite, e que nasça hoje dentro de nós, surja dentro de nós hoje, esse sentimento de fazer a obra, sem olhar as circunstâncias, sem olhar o tempo, se está favorável ou desfavorável, que possamos fazer por amor ao Senhor, sem ter medo, enfrentando a morte,
se entregando à morte todo dia, por amor a Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão. Será que nós vamos ficar eternamente aqui na terra, irmão? Vamos morrer nunca? Todos nós vamos passar, irmão. Um dia desse nós vamos ter um encontro com o Senhor. E a palavra diz que assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele vai nos ressuscitar também por Jesus Cristo. E nós teremos um encontro com Ele. Então não desfaleça. Continue firme lutando. Bravo e valente. Avançando. Não murmurando e não reclamando. Não fica olhando, irmão, para o sofrimento, para as dores do teu corpo. Dê glória. O importante é o teu interior. Por fora pode estar todo quebrado, mas o importante é por dentro está intacto. Por dentro está inteiro. Deus está conservando o nosso interior para a glória do Senhor. Paulo sofreu muito, os discípulos sofreram muito. Por fora eram marcas, cicatrizes de toda forma que você possa imaginar. Mas por dentro estava intacto, estava puro, estava verdadeiro. Que dentro de você permaneça o verdadeiro que é o Senhor. Que o amor de Deus, que a glória do Senhor nosso Deus, seu amor eterno, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, de hoje para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimenta seu irmão, na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe todos que estão ligados nessa live. Deus esteja contigo em nome de Jesus.